Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, e para aqueles a quem fui reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, o último de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sei se vale a pena entrar no assunto de hoje, que está aqui no Evangelho, mas vou entrar no sentido da religiosidade. Estou vendo o jornal ontem ou antes de ontem, festa de Santa Edvige, encher a igreja, mais de 15.000 pessoas. Por quê? Você sabe o que é Santa Edvige, não é? Inventamos uma Nossa Senhora quebra-galho, desatadora dos nós, uma Santa Edvige que paga as minhas dívidas. Gente, se esta é religiosidade, vou ser sincero, eu sou ateu. Eu prefiro ser ateu. Não é isto. Que pode ser um Deus que criou o céu e a terra do nada, com toda a sua sabedoria, que venha à terra para resolver os probleminhas que nós criamos. Que nós criamos. Que não é Deus que cria. Nem somos mal, porque se você fica devendo é porque você gastou. Se você for pobre, se contenta com pouco, você não deu nada a ninguém. É a tentação que teve Jesus. A segunda tentação, fiquei meditando muito. Primeira tentação, o materialismo, quando ele teve fome no deserto, transforma estas pedras em pão, pensando que o homem só vive da matéria, só vive da comida. E Jesus respondeu: Não só de pão vive o homem, também de pão, um pedacinho de pão basta, mas de toda palavra
Nós somos muito mais do que um corpo. Muito, muito mais do que um corpo. Muitas vezes eu já insisti. Repito, não é difícil entender. É que não quero entrar no nosso ego dentro. O que é um corpo quando me dá um derrame? O que fica? Gente, será que nós não meditamos bastante sobre a essência do ser humano? Por isso que a humanidade se perde. Ninguém se pergunta, o que sou eu? Onde está a minha grandeza? Onde está a minha dignidade? Onde está o meu futuro? Compreende? Então, não temos como escapar de uma mediocridade única no mundo inteiro. E as crianças, os jovens que estão crescendo, com esta filosofia que existe. Eu quero dar aos meus filhos tudo o que eu não tive. Coisa bonita, maravilhosa. Então você não teve o mundo inteiro, então cada filho deve ter um aviãozinho, cada filho deve ter um carro de luxo, cada filho... Esta é a vida. Lógico, se a nossa fé cristã se reduz a isto, os pagãos têm direito de dar risada de nós, de gozar na nossa cara. Porque a religiosidade se torna o que? O refúgio dos fracos. Não dos fracos moralmente que procuram a força em Deus, não. Dos fracos que não têm recursos na vida, aí se apoia na religiosidade e como aquele lá, tudo bem, a justiça dos homens não vale, mas Deus um dia vai fazer justiça. Esta aqui é a religiosidade. Não é bem assim. Ser religioso é ter encontrado o sentido da vida, o sentido das coisas, o valor das coisas. O valor das coisas. E aqui temos, veja bem, o que é o sacerdócio cristão? Nós temos o único sacerdote, Jesus Cristo. O que veio a ser esse sacerdócio cristão? Já muitas vezes eu falei que Jesus não foi padre. Eu sou padre, não é? Ele foi sacerdote. É diferente ser sacerdote e ser padre. Vou explicar, tentar explicar. Padre é porque está a serviço do povo para os bens de Deus. Então é um serviço que a gente faz. Como pessoa, não muda nada. Absolutamente. Simplesmente Deus é como o caixa do banco. Que o caixa do banco, ele é rico. Coitadinho, ele recebe a sua mesada, não é? Mas ele, se você vai pedir 20 milhões, ele tem direito àqueles 20 milhões, ele te dá o dinheiro dos 20 milhões. Os 20 milhões são dele? Não, é do banco. Então o padre administra os bens de Deus. Aí vai com a consciência dele, que tipo de padre que ele quer ser. Aí o problema é dele. Mas os bens de Deus existem lá. Agora que o caixa do banco seja bonito, seja feio, seja velho, seja jovem, para você que vai pegar dinheiro, não interessa que te deu dinheiro, não é? Entendeu? O sacerdote não. O sacerdócio cristão é outra coisa. O único sacerdócio que é vítima e sacerdote ao mesmo tempo. Aqui entramos no âmago do cristianismo. O âmago do anúncio da redenção da humanidade. O que vem a ser?
aqui explica claramente aquilo que a humanidade não sabe o que fazer e que joga fora. O que a humanidade joga fora? A dor. Para que serve a dor? Para que serve? Muitos me perguntaram, Frei, mas o hospital lá funciona bem, são bem tratados, etc. Uma notícia, tem 250 partos por mês. Bom, tudo bem. Mesmo que fosse o melhor hospital do mundo, e todo mundo pensando, o Frei Deus está feliz que funciona. Não, você está feliz por eles, por mim não. Porque eu sou cristão. Então, eu perguntei, antes da construção do hospital, quando é que Cristo nos salvou? Quando Ele deu comida a 5.000 pessoas? 4.000 pessoas? Quando Ele ressuscitou os mortos? Quando devolveu a vista aos cegos? Ou quando morreu na cruz? Eu pergunto para vocês, quando que Ele nos salvou? Todo mundo está de acordo, não é? Foi o único dado de fé que eu encontrei perfeito no povo inteiro. Perguntei a um monte de gente, como estou perguntando agora, perguntei a crianças, perguntei a adultos, perguntei a analfabetas, gente culta, quando Ele morreu na cruz. Gente, se nós achamos que Deus é suma inteligência, pelo que nos enxergamos na criação, não é? Será que Ele inventou a cruz estupidamente, porque os homens o colocaram na cruz? Não é Deus. Um Deus imbecil para mim não é Deus. Primeiro porque não foram os outros que o condenaram, mas foi Ele que se ofereceu, a liberdade dele. Ninguém me tira a vida. Eu tenho o poder de dar a minha vida e eu tenho o poder de retomar a minha vida, quando eu quiser, como de fato acontecer. Eles pensaram que crucificando, eliminando do meio da gente, até tentaram, como sempre se tenta, todo mundo sempre arruma uma desculpa enorme, não? Depois que ele foi sepultado, veja no Evangelho, eles foram e falaram, olha, esse homem falou que o terceiro dia vai ressuscitar, mas põe a guarda lá, a mentira sempre tem pena curta, não é? Põe a guarda lá para vigiar, porque senão os apóstolos vão roubar o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. E depois, quando ele ressuscitou, chamaram os guardas, que avisaram eles que não estava mais lá o corpo, não? Deram um bom dinheiro. Tudo isso está no Evangelho, gente. Que ser propina não é coisa de hoje. Deram um bom dinheiro para espalhar a notícia que tinha vindo, os apóstolos de noite tinham roubado o corpo. Mas que guarda imbecil que tinha lá, não? Está posto lá para não deixar roubar o corpo. É a lógica dos homens. A mentira, a falsidade e a impiedade. Então, se Deus escolheu, aqui está. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Eu vou trocar esta palavra, vontade do Senhor, porque
Eu não gosto de uma vontade com tipo de imposição. Não sei o que vocês entendem por vontade. Eu prefiro a palavra o desígnio do Senhor. Porque Deus tem um projeto a ser cumprido e Ele vai cumprir este projeto. Ele vai realizar este projeto tanto em relação ao universo, para onde caminha este mundo, com falta de água, sem falta de água, com calor excessivo, com frio excessivo, aonde que caminha este mundo. E quando em relação ao ser humano. Aqui que vem a pergunta que eu fiz no comecinho. Quem somos nós? Qual é o nosso destino? Qual é a nossa meta? Por que fomos criados? E veja aqui a resposta. Por esta vida, não sei se consegue entender, pode perguntar até. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Eis aqui o sentido da cruz. Alcançará uma luz e uma ciência perfeita. Se vocês tiverem uns filhos que gostam de empinar pipa, meu filhinho é maravilhoso, não é? Está lá com 30, 35 anos, 40 anos, empinando pipa. Mas que filhinho maravilhoso que eu tenho. Não dá trabalho nenhum. Ele vem em casa, ele almoça, ele descansa, depois sai para empinar pipa. Está falando besteira? É? O que vocês acham, criança? Seria um filho maravilhoso ou um filho imbecil? Gostaria de ter um filho assim? É? E vocês acham que Deus vai gostar de ter homens imbecis no mundo? Cretinos no mundo? Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Somos filhos de Deus. Não de brincadeira. Aqui estamos saindo fora, gente, do conceito de culpabilidade, de prêmio ou de castigo pelos meus atos, certos ou errados, que eu possa realizar na minha vida. Aqui estamos no sentido da vida, no total sentido da vida. Que não é o problema de não aprontar para não ir para o inferno, senão Deus me castiga. Quanta educação religiosa nas famílias, Deus te castiga. É, criançada, para vocês já falaram isso, que Deus castiga? Já falaram? Ai, que azar, né? Aí, quando eu descobri que Deus não castigava, eu aprontava mesmo. É porque você aprontava. Se teus pais viram, ele te castigava. Mas quando não viram, e Deus nem me castigava, eu falei, ué, então não castiga. Não é isto. Gente, isso aqui é Isaías, é antes da vinda de Cristo. Então, o que vem a ser? Esta inserção, praticamente triturado com a dor. E a dor tem um valor em si? Nenhum. Nenhum valor tem a dor. A cruz tem um valor em si? Nenhum. A não ser uma coisa, de destruir o que nos impede de ver a Deus.
Pode ser uma dor física, uma dor psíquica, uma dor espiritual. É simplesmente um meio de purificação. Por parte de Cristo, foi um meio de purificação e de comunhão. O que quer dizer isto? Eu posso ter a dor que ele me destrói, a doença que ele me destrói. Não tem nada. Não tem outro remédio. Agora, Cristo veio como vida. Trouxe a sua vida. Gente, queremos analisar só um pouquinho a vida de Cristo. Ele era um carpinteiro, era um homem como todos nós. Não? Diante da morte, o que ele era? A vida. Ressuscitou. Venceu a morte. Analisemos profundamente quem é esse Jesus Cristo. Diante da natureza, tempestade no mar, isto e aquilo. E ele dormindo tranquilo no barco. Os apóstolos o acordam. Mestre, o que é isso? Nós estamos afogando aqui, o que é isso? Tá bom, calma. Calma-te, Vete. Calma-te, tsunami. Se acalme ondas. É a natureza. Senhor da natureza. Quem é esse? Mas, em profundidade, o Evangelho de hoje. Tiago e João, mestre, queremos pedir-te uma coisa. O quê? Já que vai fazer o seu ministério, eu quero a Casa Civil e quero outro ministério. Não, é isto. A direita e a esquerda quer dizer isto. Quero os ministérios mais importantes no teu reino. Senão, fiz a luta política para quê? Mas é bem humano. Será que vocês não sabem ler o Evangelho como é humano, gente? Enxertando na nossa natureza humana. Tá bom, vocês querem sentar à direita e à esquerda? Bom, primeiro, não depende de mim, depende de Deus Pai. Mas tem que beber o cálice, o meu cálice. Vocês podem beber, nem saber o que quer. Podemos. Tá bom, vocês vão beber, de fato, depois de convertidos. Tiago e João morreram mártires. Entende? O cálice vocês vão beber. Agora, o resultado. Os outros 10 ficaram loucos da vida com os dois. Mas como? Você vai pegar o ministério? E eu sou o quê? Uma chefiatura assim? Ah, não dá. Eu também quero um ministério. Não está no Evangelho? Ficaram loucos da vida com os dois. Aí Jesus falou, tá bom. Aí que vem a ciência da vida. Para vocês verem, quando você entra numa igreja, para quê? Para pedir favores? Ou para se perguntar sobre o que é sentido da vida? Aí entra toda a filosofia, toda a ciência, toda a psicologia, tudo o que vocês quiserem, o diabo 4 que estou apresentando na televisão. Você quer ser o primeiro? Lógico, quem é que não quer ser o primeiro? Tá bom. Vai ser o primeiro. Mas quando você tiver tanto amor, porque só por amor se consegue servir os outros. Só. O resto é escravidão.
não é liberdade. A pessoa que em casa, ou tipo a mãe ou qualquer coisa, se põe a serviço dos filhos por amor, é livre. Aí que é grande. Aí você alcançou a sua grandeza. E digo isso para as crianças e tudo. Quer ser grandes? Peça o amor a Deus. Não que Ele quebre os seus galhos. Peça o amor. Porque é dom de Deus que nós não temos amor. Somos pobres criaturas que tudo recebemos. Tudo sugamos. Começando pelo leite materno. Para nos alimentar. E não temos esta capacidade. E seremos grandes como seres humanos. Quando? Chegando a nos colocar no último lugar, nós seremos felizes. Porque será uma riqueza que está dentro de nós. E seremos livres. Quem não gosta de ser livres? Eu gosto tanto e não gosto também ao mesmo tempo. Quando vejo as crianças que desde pequenininho quero porque quero, não é? Por quê? É bonito de um lado, porque a personalidade que se impõe, a pessoa que tem que viver a sua vida. Mas somos guiados pelos instintos, não somos guiados pela razão. E você será livre simplesmente quando na vida, em tudo quanto é circunstância. Pode ser padre, está a serviço. Não é carreira de monsenhor, não é carreira de bispo, de papa. Está a serviço. Pode se casar, pode ser marido, pode ser mulher. Está a serviço da outra pessoa que você escolheu. Mas por amor, não por escravidão. Está no comércio, está a serviço. Está como trabalhador, está a serviço. Está como patrão, está a serviço. Se quiser ser cristão. Será que um dia nós vamos entender isto? Por isso que eu falo que precisa esvaziar as igrejas. Não pode encher as igrejas. A igreja tem que ser para quem procura a verdade. E para quem procura o sentido da vida. Porque nessas alturas, quando a dor entrar, quando a cruz entrar, com ela entra Deus. Como eu falei, a dor não tem sentido nenhum. Uma cirurgia tem sentido? O que é que vocês acham? Ser rasgado como eu fui rasgado daqui até aqui, tem sentido? Não. Mas se não rasgasse, não atingiu o âmago da doença, eu teria morrido. Dá para entender? Então, isso tem um sentido cristão. Através da cruz, nós entramos em comunhão com a fonte da vida, que é o próprio Deus que se fez homem. Por isso que Ele se fez homem. Porque se Deus não fosse homem, Ele não poderia entrar em comunhão conosco. E quem vence a morte é Deus, não somos nós. Não somos dominados pela morte.
Mas ele dominou a própria morte. Gente, é os fatos da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Não tem outro fato. Aqui não estamos diante de filosofias. Compreende? Então, acho que dá para meditar um pouquinho e ver o que é ser pessoa religiosa. Como fica pequenininha, coitadinha, não é a Santa Edvígia que ela tem culpa, só as pessoas. Como é que Maria fica aos pés da cruz? Quem mais sabe? Que sente mais as dores do parto do que o próprio filho que sofre, não é? Então Maria aos pés da cruz é mãe que gerou a humanidade. Imagine-se diante da vida, vale uma dívida que você aprontou, um probleminha que você criou, o que é, pelo amor de Deus, gente. É preciso procurar algo de grande. Não sejamos tão mesquinhos na vida, é isso que eu me pergunto. Não sejamos tão mesquinhos. Tentemos de dar um valor à nossa existência. Ao nosso ser, gente. Deus pagou com sangue a dignidade da nossa pessoa. E nós jogamos a nossa pessoa assim, às traças, atrás de besteiras. E aquilo que se chama de Deus no mundo que se fez homem. Terminando para dizer como é que a mentalidade humana, e talvez pode parecer até impossível para nós que isto seja verdade, que Deus veio nos salvar. Porque Ele veio viver conosco e viver em nós, e viver por nós, transformando a nossa fraqueza em fortaleza, transformando a nossa morte em ressurreição, transformando as nossas derrotas em ciência perfeita, luz divina que dá sentido a tudo. Então os muçulmanos, também eu estou com o pé meio atrás neste ecumenismo. Falaram que o cardeal de São Paulo fez cara feia porque estava junto com o judeu. Para saber o que é respeito dos outros, amizade para com todos e também respeito da verdade. Porque se fizermos um ecumenismo que tudo está certo, gente, o pior serviço que se pode fazer à verdade. É como se 10 médicos que você consulta te fala, não, isso está bom, não tem problema, depois o paciente vai morrer. Vai para os diabos 10 médicos, a toda a ciência. Entendeu? É Deus que salva. Ele é fonte da vida. O mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, está certo. Mas Ele é fonte da vida. O feliz culpa, fala São Paulo, que nos trouxe tão grande Redentor. Até maravilhoso, porque se a morte destrói uma vida passageira ou limitada, que nós poderíamos viver também 1000 anos, gente. Mas numa limitação de vida corriqueira. Que muita gente até se pergunta, o que é a vida? Levantar, tomar banho, trabalhar, comer, beber, produzir filhos, se divertir um pouquinho, depois ir dormir e depois ir começar outro dia, a mesma história. Cansa. Nunca passou pela mente de vocês que a vida seja só isso? Compreende? E mesmo se esta vida durasse 1000 anos, gente, não chegaria a lugar nenhum a não ser uma repetição eterna das mesmas coisas. Então este corpo, a morte destruiu,
Por isso, feliz culpa que nos trouxe tão grande Redentor. Porque o pecado trouxe a morte, então destrói esta vida. E em Cristo nós temos uma vida divina. Que seja eterna ou não seja eterna, nem me interessa agora, neste instante. Não mais uma vida simplesmente humana. É uma vida divina, que fala aqui exatamente isto. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Para terminar, não vai empinar mais pipa, não? Vai começar a estudar. Vai começar a ser alguém na vida. Mas isto porque Deus se fez homem. Como disse os muçulmanos, disse que Deus é tão grande. Allah Akbar. Não cabe num ser humano. Por isso Deus não pode ser homem. Por isso que para eles Cristo é um simples profeta. E os judeus, está falando que esse bispo de São Paulo, no ecumenismo, o judeu fala, nós ainda esperamos o Messias. Ainda esperamos o Deus que venha, sei lá, grandioso, imenso. Mas é imenso por ele. Gente, bom, me desculpa, a humanidade é boba mesmo. Vai lá para ver a rainha, sonha, porque vendo a rainha, talvez sonhe que eu também sou rainha. O sonho de Cinderela sempre tem que ser realizado. O último, não é? Mas nós não poderíamos ser salvos se este Deus grandioso não se enxertasse na humanidade. Ele tinha que ser homem para se enxertar na humanidade, para se unir à humanidade e para salvar a humanidade. Esta é a encarnação e a fé cristã vivenciada naquele homem, o carpinteiro, o filho de José, que perguntava, mas este aqui, como é que sabe estas coisas? Como é que ele faz estes milagres? Ele não é o filho de José? Ele não construiu a janela da minha casa? Não construiu a porta da minha casa? Ele não fez o telhado da minha casa? Como é que ele é diferente? Porque Deus estava dentro dele. E a última reflexão, Deus é tão infinito que não cabe no ser humano. O que é mais infinito? Este pedaço de corpo aqui ou a inteligência que está aqui dentro? Quero que as crianças me respondam. O que é mais infinito? A inteligência ou o cérebro? A inteligência, não é? E como é que ele cabe num cérebro tão pequeno assim? Se ele é mais infinito. Mistério, não é? Então, Deus é infinito. Pode bem caber dentro de um corpo humano.